Bem, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre mapas coropléticos. Ele é um tipo de mapa que é um dos mais empregados atualmente. Bem, só retomando um pouco, então foi apresentado para vocês que os mapas temáticos eles são classificados em representações qualitativas, ordenadas e quantitativas, e cada um desses tipos, os objetos podem ser representados por ponto, linha e área, dando um total de 9 métodos. Bem, aqui a gente tem o exemplo de representação quantitativa, por meio do método de pontos de contagem, em que cada ponto corresponde a uma quantidade. Então, aqui eu estou representando quantidade por área, mas notem que em certos estados até que é fácil a gente ter um valor, um valor total de animais, a gente consegue contar a quantidade de pontos existentes, mas tem outros locais, como por exemplo, mais aqui no Nordeste, que fica impossível a gente realmente ter uma noção da quantidade exata. Tá? Então, essa é uma limitação dos métodos de ponto de contagem. Bem, e o método coroplético, ele também é uma representação quantitativa por área. Então, o próprio termo coroplético, ele vem de valor, representar valor por área, certo? Essa é a etimologia da palavra. Então, a ideia, a finalidade é traduzir os valores para as áreas. O primeiro mapa coroplético foi esse representando o analfabetismo na França, em 1826, em que a gente nota os valores maiores, as taxas maiores de analfabetismo são representados aqui pela cor preta e as taxas mais baixas pela cor branca, tá? Então, esse é um exemplo de um mapa coroplético, foi o primeiro, tem registro. Bem, aqui é um exemplo também de mapa coroplético, em que faz uso aqui da cor para representar, aqui no caso é a quantidade, seria a população por milha quadrada, mas vamos dizer assim que estou representando aqui a densidade demográfica, né? A quantidade de pessoas por área. Então, um primeiro ponto, e que isso muitas vezes a gente nota alguns erros nesse sentido, é que o mapa coroplético ele é feito para representar valores relativos, não valores absolutos. Bem, para exemplificar, a população, a quantidade de pessoas, ele é um valor absoluto. Já a densidade demográfica é um valor relativo, porque eu divido a quantidade de pessoas por área. Então, qualquer tipo de taxa, que é, por exemplo, calcular a taxa de impermeabilidade de cada bacia hidrográfica de Campo Grande, né, porque isso tem impacto lá na questão do fluxo de água e, consequentemente, das inundações. Ou quero gerar um mapa de taxa de impermeabilidade por lote, né, por terreno de Campo Grande. Então, é possível a gente utilizar esse método para essa representação. Bem, e quando a gente olha na legenda desse mapa, a gente nota aqui a questão das cores, então eu tenho, de certa forma, transcrever uma noção de ordem, então eu utilizo as cores para transcrever essa noção de ordem, e aqui eu tenho os valores, certo? E aqui a gente tem as classes, então eu tenho a classe 1, que é de 0 a 20, classe 2 de 20 a 50, e assim a última classe com mais do que 1000. Tá? Então, o primeiro questionamento é: quantas classes são adequadas e como que eu faço para dividir essas classes? Então, uma forma da gente gerar a quantidade de classes é por meio dessa fórmula de Sturges, em que essa fórmula, bem simples de fazer na calculadora, que é 1 mais 3,3 vezes logaritmo de n. Tá? Então, aqui, por exemplo, estado de Mato Grosso do Sul, em que eu tenho 78 municípios. Se eu pegar na calculadora, calcular o logaritmo de n, a gente vai ver que o logaritmo de 78 vai dar 1,8921.
Eu multiplico esse valor por 3,3 e somo 1. Aqui no caso deu 7,24, então aproximadamente 7 classes. Tá? Então o cuidado que a gente tem que ter é a questão do limite das classes. O professor Marcelo Martinelli ele aponta que o limite seria de 8, porque mais do que isso acaba ficando difícil a gente estabelecer cores de modo a dar conta de diferenciar cada uma dessas classes. E para eu dividir as classes, a gente tem alguns métodos. Esses são os métodos que a gente tem no QGIS. Intervalo igual, quantio, quebras naturais, desvio padrão e quebras claras. Bem, eu vou abordar alguns desses métodos para vocês. E já adianto, de antemão, que um dos mais usados é esse de quebras naturais, que é o de Jenkins. Tá? Bem, aqui eu tenho um exemplo em que eu peguei apenas a densidade demográfica de 16 municípios aqui em Mato Grosso do Sul, supondo que a gente só tem 16 municípios. Fazendo esses cálculos aqui, a gente chega que o número de classes é igual a 4. Tá? Bem, o método de intervalo igual, o que a gente faz? A primeira coisa, a gente vai ordenar esses valores. Então, aqui, desordenado, eu tenho 1, 8, 7, 2... Aqui eu ordeno esses valores, iniciando por Água Clara com valor 1, Campo Grande com valor 97. Dê uma olhada aqui que a amplitude é 97 menos 1, dá de 96. Então é uma amplitude significativa. A densidade demográfica são habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Então, para estabelecer o intervalo das classes, a gente vai pegar a amplitude, que deu 96, que é o maior menos o menor, e vou dividir pelo número de classes, daqui deu 24. Isso vocês aprendem, inclusive, em estatística. Então, a classe 1 vai de 1 a 25, a classe 2 é maior do que 25 até 49, aí eu tenho a classe 3 e a classe 4. Bem, feito isso, o que a gente tem aqui? Eu tenho a classe 1, que vai englobar todos esses municípios, de 1 até 25, certo? A classe 2 vai englobar apenas 2 municípios. A classe 2? Não. É isso, a classe 2. A classe 3 não engloba nenhum município e Campo Grande está na classe 4. Tá? Então, embora eu tenha estabelecido aqui 4 classes por meio dessa fórmula, na verdade eu só tenho 3 classes com municípios. Isso vai implicar numa representação basicamente dessa forma aqui, em que a maior parte dos municípios de Mato Grosso do Sul se encontrarão com uma quantidade pequena, tudo vai ser representado por branco, aí alguns municípios ali na outra classe intermediária e só Campo Grande, que é o que tem a maior densidade demográfica, vai ser representado aqui, certo? Então, esse tipo de mapa para esse tipo de dado, esse tipo de método para esse tipo de dado acaba não sendo adequado. Então, do quantio, aqui no caso, o que a gente faz? A gente também ordena os valores e a gente tem 16, o N é igual a 16, que são 16 municípios. Eu pego 16 e divido por 4. Tá? 16 dividido por 4 vai dar 4. Então, eu vou ter aqui 4... eu vou ter representação de 4 municípios por classe. Bacana, então a classe 1 vai ter esses 4, a classe 2 vai ter esses 4, 3 vai ter esses 4, a classe 4 vai ter esses 4 municípios. Notem que aqui, Jaraguari tem 2 habitantes por quilômetro quadrado, e Jataí também tem 2 habitantes por quilômetro quadrado, assim como Corumbá. E no final eles vão estar em classes separadas, aplicando esse método do quantio, tá? Então, essa é uma limitação. Se a gente comparar com esse mapa aqui, a gente teria, assim, valores, teria representação de municípios, assim, com diferentes cores. Eu teria um mapa, de certa forma, até bonito, né? Representando e apresentando os diferentes municípios. E por fim, a gente tem o método de Jenkins. Como eu disse, que ele é o mais utilizado. E a ideia do método de Jenkins, ele é formar grupos que são homogêneos, ou seja, que têm valores parecidos internamente, e a ideia é que essas classes elas sejam diferentes entre elas.
Então aqui a gente tem um exemplo, né, aproximado aqui, em que eu teria a classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Campo Grande, é fato que Campo Grande ele se destaca com relação aos demais. Então, não teria como eu não colocar ele numa classe separada, né? Aqui, Mundo Novo e Dourados também apresentam um valor relativamente alto, né? Então, a gente poderia trabalhar com eles juntos. E aqui tem essas outras divisões, tá? Notem que a otimização de Jenks, em geral, a gente não vai ter, na verdade, classe vazia, que foi o caso do primeiro exemplo, certo? Que é esse exemplo, que não tem elementos para classe 3. E ele vai tentar eliminar esse problema aqui de colocar coisas parecidas em classes diferentes. Tá bom? Então, esse é o princípio desse método de otimização de Jenkins. Ok? Bem, pessoal, e aí com isso terminamos a aula de hoje. Até mais.